noite. Eu acho que daqui eu não contamino ninguém, né? De longe assim. Prazer muito grande. Vocês não fazem ideia do que é para nós, Irani e eu, estarmos aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Eu acho que eu vim aqui em 2019, né? Você vê? O fato é que vocês não podem ficar muito longe. Vocês não podem ficar muito longe da gente. Mas eu queria que Irani viesse aqui. Irani tem uma saudação. Acho que por lá, bem, ó. Pode, né? Mas, para mim é um prazer muito grande. Eu recebo como um presente de Deus o fato de eu estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Mas Deus é maravilhoso e Ele faz infinitamente mais, né? Do que a gente pede, do que a gente quer. Desculpa, pode sentar. Eu queria ler um texto com vocês, curtinho, que meu filho essa semana me chamou a atenção para esse texto, e eu fui ler com ele, e realmente é um texto maravilhoso. Aliás, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? A palavra de Deus nos mostra quem Ele é, nos aproxima dEle, nos faz parecidos com Ele. Então, eu queria ler com vocês em João, capítulo 5, 15, do versículo 3 ao 5. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu estava lendo esses versículos com meu filho, e eu falei o que Deus tem me falado, né, através desse texto. E essa última frase aqui que eu li com vocês, ele diz: sem mim nada podeis fazer. E eu falei, e se pudesse, eu não queria. Eu não quero fazer nada sem Jesus. E Ele não quer que façamos nada sem Ele. Tudo aquilo que tentarmos fazer sem Ele, certamente fracassará. E eu gosto muito aqui porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. E como Jamê fala, né? Nada na Bíblia, gente, é nada. Não é sem Jesus a gente pode fazer algumas coisas. Quem sabe pequeninas coisas. Quem sabe aquelas coisas naturais e triviais do dia a dia. Mas ele diz: sem mim nada podeis fazer. E se pudéssemos, nós não íamos querer fazer nada sem Ele, porque certamente não daria certo. Eu acho que todos nós temos experiências da nossa vida de termos feito coisas por nossa própria iniciativa, né, confiando na nossa sabedoria, e fracassamos. Mas estamos certos, convictos de que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, qualquer coisa, por menor que seja, por mais simples que seja, por mais corriqueira que seja, se nós estamos fazendo, é porque Ele está conosco. Sem Ele, nós não podemos fazer nada.
Louvado seja Deus, né? Que isso seja uma prática diária nossa. Que cada coisa que formos fazer, que nós nos lembremos que Ele está conosco e por isso podemos fazer. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ouvir a palavra de hoje com Ele, sabendo que sem Ele nós não vamos ter proveito naquilo que vamos ouvir. Então vamos ouvir com Ele e para Ele. Amém? Desce ali bem. Bem, esse ano 2020 e 2021 nos pegou totalmente de surpresa, não é verdade? Eu acho que por maior visão profética que nós pudéssemos ter em 2019, eu acho que qualquer palavra que a gente tivesse, a gente não chegaria a imaginar tudo que nós passamos e estamos passando nesses 2 últimos anos. E uma coisa que pessoas me perguntam, assim com uma certa regularidade, é se a pandemia é alguma coisa que o diabo trouxe ou se é alguma coisa que Deus trouxe. Honestamente, eu não sei responder isso. Eu não sei responder. Talvez você saiba e possa depois nos ensinar, nos falar qual é a sua convicção nisso. Mas o que Deus tem me falado nesses dias é que não importa a origem da pandemia, importa como nós nos comportamos nesse tempo, como a gente se comporta. Obrigado. Tanto quanto eu, você recebeu lá no seu WhatsApp, lá no seu e-mail, né? E-mail hoje é um negócio um pouco mais obsoleto, né? Você recebeu mensagens e mensagens e mensagens a respeito da pandemia. Alguns com receitas infalíveis. Se você tomasse aquilo, você não sofreria. Mensagens naturais, não é? Outras mensagens assim, por assim dizer, espirituais, que tentaram nos mostrar os demônios no meio de tudo isso. Mas eu parei para dizer, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça nesse tempo? O que o Senhor deseja que a gente faça? O que o Senhor quer que nós façamos nesse tempo? E eu procurei me dedicar a isso, a buscar a vontade de Deus no meio desse momento. A palavra, ela ensina que a gente tem que reconhecer a mão de Deus em todos os nossos caminhos. Reconhecer a mão do Senhor em todas as nossas circunstâncias. E é isso que eu tenho procurado fazer. 2 coisas aconteceram conosco, né, nesse ano de 2020 e 2021. Eu digo 2, mas muitas, mas queria citar 2 aqui. Uma é que no dia 3 de maio, a Irani acordou com febre. E essa senhora aqui, que vocês conhecem, para dar febre nela, é um negócio raríssimo. Nós estamos com quase 50 anos de casados, e talvez 3 vezes nesses 50 anos. Então, quando ela deu febre, eu já liguei para o nosso genro, Alexandre, que é enfermeiro, ali na prefeitura. Falei, Alexandre, a coisa está assim, o que você acha? Ele já acionou um médico lá do serviço dele, e a gente começou e entrou naquele protocolo. A gente se isolou em casa, e isolei a Irani no nosso quarto, fui para outro quarto, e eu cuidei dela, cuidei da casa. Você calcula o que é, nosso apartamento naquele momento era bem grande, e eu limpando todo o apartamento, passando álcool no chão de todo o apartamento, cuidando das coisas dela, lavando louça com água fervendo. E a igreja se manifestou ali, trouxe para nós todos os dias alimento para a gente. Mas, determinados momentos da noite, quando eu passava por perto dela, eu chegava perto para ver se ela ainda estava respirando. E eu dizia, Deus, hoje não, Senhor. Alguns momentos, a pressão dela chegou a 9/4. Então, se calcula
quão perto ela chegou de ser promovida, né? Mas como Deus achou que eu ainda precisava dela, no dia 16 de maio ela estava bem, já refeita e pronta. Então foi um tempo assim de muita dor para a gente, muita aflição para a gente, né? É claro que quem passa pela enfermidade não sofre emocionalmente tanto quanto quem está perto olhando. E foi um sofrimento muito grande. A outra coisa que aconteceu, e já agora, no dia 9 de janeiro de 2021, a gente mudou de Jundiaí para Cascavel, no Paraná. Então hoje eu estou de vocês a 2.054 quilômetros. É um pouco longe, mas com boa vontade a gente diminui essa distância aí, né? Como é que isso aconteceu? Há uns 8 anos atrás, eu cheguei para os irmãos que são os mais próximos, que é Carlos Sá, Rubinho e Ademir, e falei para eles que eu senti um desejo de sair de Jundiaí, experimentar um ministério novo, não me envolver tanto com congregação. E eles chegaram, ouviram bem, com muita atenção, mas disseram assim: Jamê, não é hora. Falei, tá bom, a gente conversa depois. No ano seguinte, mesma data, cheguei para eles e falei, escuta, e agora? Eles falaram, não, não é hora. Falei, tá bom. Eu acho que eu sou paciente e não sou curioso. Essas duas coisas eu acho que eu tenho em mim, eu sou paciente. Terceiro ano, cheguei para eles e falei a mesma coisa. No sexto ano, se eu falar do quarto e do quinto é a mesma coisa. Mas no sexto ano, eu cheguei para eles assim, eu tinha um trunfo. Irani estava comigo nesse negócio. Eu falei, agora eu quero ver o que eles vão fazer agora, o que eles vão falar, porque a Irani está com certeza, né? Mas, disseram, Jamê, a gente entende que pode ser a hora, mas você tem que construir essa saída de Jundiaí com o presbitério lá. Falei, agora acabou, agora que não sai mesmo. E aí final de 2018, cheguei para o presbitério, falei para eles, abri o coração, comentei, e eles falaram, Jamê, ao invés de você sair de Jundiaí, por que a gente não muda a sua função aqui? E lá são 13 presbíteros, parece que tem mais presbítero do que crente, 13 presbíteros, então eles falaram, você, o Haroldo, o Marion e o Paulo Manzini, vocês assumem a função de conselho do presbitério. E tá bom. E assim funcionamos 2018, 2019 e uma parte de 2020. Mas chegou um momento em 2020, lá para o mês de agosto, eu entendia que realmente tinha acabado. Não tinha mais o que fazer. Conversei com eles, conversamos, eu e Irani, conversei com esses homens aí que andam do meu lado, e eles falaram, nós também sentimos que é hora. E aí foi conversar com o presbitério. A Irani me perguntou, naquela manhã, era uma terça de manhã, eu ia conversar com eles, Irani falou, se eles falarem que não é hora, o que você faz? A gente fica. Eu aprendi que qualquer passo dado sozinho, ele não é válido. Qualquer passo nosso tem que ser feito em concordância, em consonância, sincronizado e sintonizado com os homens que estão do nosso lado. E aí sentei com eles para conversar. E para minha surpresa, foi uma paz total, uma consciência assim, unânime de todos eles. Eu até fiquei desconfiado, falei, será que eles estavam só esperando eu falar para sair, que eles queriam me mandar embora? Mas não, foi assim uma paz completa. E há uns 3 ou 4 anos atrás, que eu pensava em ir para Cascavel, uma igreja que a gente ajudou a começar, uma igreja nova, e sentimos de Deus que era para lá, que Deus queria que a gente fosse. E eu conversei com os presbíteros lá antes de tomar essa decisão, e eles disseram, Jamê, é de Deus, vem para cá. Nosso filho foi no ano passado, em novembro, foi fazer sua pós-graduação, e trabalha na prefeitura, e nós chegamos lá dia 9 de janeiro,
e estamos agora ali. Eu não sou um presbítero do presbitério, mas sou alguém que está do lado deles, apoiando e viajando muito pela internet. E agora eu comecei a viajar mesmo de avião. Então eu queria contar isso para vocês. E não se espantem com a distância. A casa lá continua grande, dá para receber vocês. Tá certo? Pode ir lá que a gente recebe assim de coração aberto. Amém? Pois é. A gente diz que da porta para dentro tudo é cama, tá? Você pode dormir onde você quiser, tá? Eu queria ler com você um texto que está em Isaías, capítulo 54. Isaías 54. O versículo 13. O texto diz o quê? Está chegando aí? E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Aqui está falando de uma mudança. Aqui está falando de um processo, de um progresso. Filho e que se torna discípulo. A palavra ensinado aqui, na língua hebraica, pode ser traduzida como discípulos. Então, com toda tranquilidade, você pode ler, e os teus filhos serão, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E qual a consequência? Qual a consequência? E a paz de teus filhos será abundante. Você pode pensar assim, esse texto é um texto isolado. Não é. Não é. Guardando esse texto aí na memória, anotando do lado do seu caderno aí, eu queria colocar um texto paralelo a esse, que é João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Eu acho que esse texto nem precisa colocar, né? A gente já sabe mas vamos colocar. É bom colocar. João 8, versículo 31, o que diz o texto? Disse Jesus a quem? Aos judeus que haviam crido nele. Ora, o judeu normal, é muito estudioso e conhece a Escritura, correto? É comum, ou era comum, você encontrar meninos de 10 a 14 anos, já conhecendo toda a Torá, os 5 primeiros livros da Escritura, e decorado já todos os profetas. Meninos de 10 a 14 anos. Então esse era um judeu normal. Ele era um judeu conhecedor da Escritura, mas houve alguma coisa na vida dele. O que foi? Eles passaram a crer no Senhor Jesus, correto? Então agora era um judeu crente. E Jesus está falando a esse povo que, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão o quê? Discípulos. Então nós temos aqui judeus que se tornaram crentes e que, se permanecendo na palavra, serão discípulos. Então o texto de Isaías 54 nos dá uma ideia de que pode haver filhos que não são discípulos. Percebeu ou não? Você pode entender aqui por João 8 que pode haver judeu que passou a crer em Jesus e que também não são discípulos. Não sei se você está me acompanhando. Então o texto aqui diz que, se permanecer verdadeiramente na palavra de Deus, verdadeiramente serão
meus discípulos. Agora o versículo 32, ele é muito importante, que esse é o texto que a gente cita muito no evangelismo. Mas, amados, o versículo 32, sem o 31, ele perde a força. Porque ele está dizendo, e vocês conhecerão a verdade. Quem é que vai conhecer a verdade? O judeu, crente, que permanece na palavra, portanto se torna discípulo, e a palavra então liberta a quem? Ao discípulo. Ao discípulo. Então qual é a promessa do texto? Libertação. E essa promessa é para quem? Para os judeus que se tornaram crentes, que por permanecer na palavra se tornaram discípulos. Então qual é a promessa aqui? Libertação. Qual é a promessa do texto anterior que nós lemos? Paz, e que tanto de paz? Paz abundante. Vamos pegar um outro texto para fazer uma outra coluna aqui do lado. Mateus capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. Esse texto você conhece também assim, porque você prega nele, você usa como mensagem evangelística. Mas o que Jesus diz? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está falando com quem? Para quem Jesus está falando isso? Para os religiosos. O auditório dele é um auditório de religiosos. E ele diz que esse pessoal está cansado, está sobrecarregado. E a que ele se refere? Ele se refere àquelas pessoas que tinham seus rituais, que tinham suas práticas religiosas e não conseguiam alcançar aquilo que eles pretendiam. Não conseguiam alcançar. Mas ele chama esse pessoal e diz assim, olha, venha para cá, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu darei o quê? Eu darei descanso para vocês. Então o convite é chegar a Jesus e vai encontrar descanso. Só que no versículo seguinte, por favor, põe o versículo seguinte, o primeiro está dizendo o que, e no segundo ele fala o como. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E qual é o resultado? Encontrareis descanso para as vossas almas. Os três textos têm uma só raiz. Os três textos estão tomando por base uma só verdade. Ele nos chama para sermos seus discípulos. O alvo dele é que nós sejamos seus discípulos. E qual é a consequência? Qual é o resultado disso? No primeiro texto fala de paz abundante. No segundo texto fala de quê, amados? Libertação. E no terceiro texto fala de descanso para as vossas almas. Deu para me acompanhar, não? Se você quiser que eu repita, eu repito. Os três textos tocam numa só verdade. É uma chamada de Jesus para que nós sejamos seus discípulos. Você vai falar assim, Jamê, mas aqui no capítulo 11, versículo 28, isso não está muito claro, queridos. Quando a gente toma o jugo de Jesus Cristo, a gente se transforma em discípulo. A gente passa a ser conduzido por Ele. A gente passa a ser dirigido por Ele. E alguém que é conduzido, que é dirigido, qual é o nome que a gente dá a essa pessoa? Discípulo. Os três textos estão falando de uma mudança. Os três textos estão mostrando um movimento. E os três textos falam de uma recompensa, de uma consequência. Então, qual a consequência do primeiro texto? Paz abundante. Qual é a consequência do segundo texto? Libertação. E a consequência do terceiro texto? Descanso para a alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Então, a promessa que Deus tem, você não pode aplicar em pessoas que não são discípulas de Cristo. Como é que eu posso prometer à pessoa que ela vai ter paz abundante sem que ela seja discípula? É por isso, amados, que eu tenho assim um certo quê, uma certa resistência à caixinha de promessa. Não é pecado ter caixinha de promessa em casa, não. Não é pecado. Mas, por favor, põe uma caixinha de condição do lado. Põe uma caixinha do lado assim, essa é a promessa, essa aqui é a condição. Se você não andar nisso, você não tem isso. Então a pessoa muitas vezes pega a promessa e a coisa não acontece, ele fala, eu não creio mais na Bíblia. Mas é porque houve, amados, um negócio chamado propaganda enganosa. Houve uma exposição de uma palavra incompleta. Amados, o que Deus quer é que todos os filhos dele sejam discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Não. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz no meio deles, e a paz será abundante. Nós queremos que cada discípulo seja liberto pelo Senhor. É por isso, amados, ou talvez por isso, que a gente vai encontrar ainda muito crente na igreja que não é liberto. É preso de pecado, é preso de vício, é preso de fofoca, é preso de demônio. Fala assim, mas o cara já recebeu Jesus, continua com esse problema, continua, não é discípulo. Eu não estou dizendo, amados, que o discipulado é uma classe especial. Só quando ele submete ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus providencia para ele tudo que ele precisa para viver uma vida santa e piedosa. Esse ano, 2019, 2020, ou 2020, 2021, eu creio que uma das coisas que a pandemia fez foi mostrar a nudez da igreja e como realmente ela é. Às vezes eu escuto crente falar, eu não aguento mais essa distância, essa separação. Mas você vai olhar como é que ele era na igreja, ele era separado. Ele não tinha comunhão. Ele não era ligado. Ele estava distante. Não sei se vocês veem a mesma coisa. Pessoas que reclamam porque não participam de reunião, mas pessoas que não tinham compromisso, pessoas que não eram ligadas, pessoas que não andavam em aliança. E a pandemia veio mostrar isso para nós. Se a pandemia veio mostrar alguma coisa, eu creio que uma delas é essa. Que nós precisamos voltar. E aí, queridos, eu escuto muitos irmãos, e também jornal, televisão, falando que a gente deve, que um dia nós vamos voltar ao normal. Vocês já ouviram isso, né? Um dia nós vamos voltar ao normal. Aí eu pergunto para você, o normal de quando? De que normal nós estamos falando? O normal de 2019, eu passo. Esse eu não quero. Esse eu não quero. Uma igreja descomprometida de Deus, comprometida com o mundo, uma igreja sem profundidade, uma igreja que não faz discípulo, uma igreja que administra aquilo que Deus ordena, uma igreja que administra aquilo que Deus está falando. Eu não quero voltar para isso. Não sei se você quer, eu não quero. Para quando nós queremos voltar? Para que tempo nós queremos voltar? Amados, eu quero voltar para aquela igreja do primeiro século. Uma igreja que obedecia, uma igreja que anunciava, uma igreja onde o povo era discípulo de Cristo. Para esse lugar eu quero voltar. E eu creio que o normal está lá atrás. E se nós não voltarmos para o passado, nós não teremos um futuro. Deus quer nos fazer voltar, mas não para 2019. Não a igreja de reuniões. Não a igreja de reuniões. Mas a igreja do relacionamento. A igreja do discipulado. A igreja onde as pessoas cuidam umas das outras.
A igreja onde a pessoa trabalha, onde cada pessoa da igreja é um obreiro do Senhor Jesus. Uma igreja que, ao passar por aflição, ela usa a aflição em seu benefício e em benefício do povo de Deus. Uma igreja que paga o preço. Então, quando alguém falar para você que a igreja vai voltar ao normal, pergunta para ela, o que é que ela entende de normal? Eu tenho conhecido e encontrado muitos pastores desesperados, porque não dá mais para reunir. Porque a visão dele é o seguinte: igreja é quando ela está reunida, fora do salão da igreja não é igreja. Eu estava com um grupo de pastores, conversando com eles via internet, um pessoal de uma cidade por aí, mundo afora. Eles falaram: Jamil, o povo está desaparecendo, o que a gente faz? Como é que a gente vai pagar aluguel agora do salão? Ele falou assim: é uma boa oportunidade para você fechar o salão. Para que salão? Um povo que fica dependendo de reunião para ser discípulo de Cristo. Eu digo, amados, que por amor à igreja, Deus faz qualquer loucura. O principal dela foi ter matado o filho dele. Você acha que Deus vai poupar coisas que nós achamos valiosas e que nos impedem de um relacionamento maior com Ele? Deus vai tirar de nós tudo que nos prende àquilo que não é o Senhor. Deus vai nos tirar. Eu tenho me impressionado muito com Mateus capítulo 18. Me impressiono muito. Mateus capítulo 18, do começo ao fim, ele trata de relacionamentos. Começo ao fim. Todo o capítulo. Para mim é o capítulo do relacionamento. Ele começa com uma disputa. Quem é maior? E essa disputa, ela permaneceu no meio dos discípulos muito tempo. Quem é maior entre nós? E Jesus, conhecendo o coração deles, o que ele faz? Ele chama uma criança. Vocês se lembram da história, né? As crianças queriam chegar perto de Jesus, os discípulos colocando elas de lado. Jesus toma uma criança e diz assim: olha, se vocês não se tornarem semelhantes a esses, porque criança não tem esse negócio de quem é maior não, né? Você põe duas crianças brincando aí num campo de futebol, brincando com os brinquedinhos, eles estão lá ligando quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é mais escuro, quem é mais claro. Não estão ligando para nada disso. Por isso que Jesus falou que desse tipo de gente é formado o reino dele. Se nós não nos tornarmos como crianças, nós não podemos entrar no reino do Senhor. E ali estava uma disputa. Você continua no texto, você vai ver Jesus Cristo falando assim: olha, cuida dos pequeninos, não escandalize aos meus pequeninos, pois se você escandalizar um pequenino, seria melhor para você fazer o quê? Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Eu não sei se você já viu pedra de moinho, já viu não? Uma pedra de moinho é uma pedra que tem 1 metro ou mais de circunferência, deve ter 40 ou 50 centímetros de altura, é um peso enorme. Você já pensou uma pedra daquela amarrada no pescoço? E você se jogando no mar? Jesus falou, amados, que ser tropeço para um pequenino é pior do que isso. Aí depois, no texto seguinte, ele fala de cuidarmos uns dos outros, de alimentarmos, de suprirmos uns aos outros. E aí, ele entra num outro ponto, e diz: olha, se você vê o seu irmão pecar, faz o quê? Ou seu irmão pecar contra você, faz o que com ele? Vai, você e ele. Se ele ouvir você, você ganhou seu irmão, ou seja, ele se restaurou, ele ganhou vida. Se ele não ouvir, faz o quê? Chama ajuda. Tem alguns irmãos que lê aquele texto pensando que aquilo lá é o processo de excomunhão. 3 passos para excomungar alguém. Mas não está falando de excomunhão, amados. Lá está falando de restauração. Lá está falando de reconciliação. Se esse que você chamou
não cooperou, não ajudou a que esse irmão fosse restaurado, faz o quê? Quem se lembra? Chama a cavalaria, a igreja. Envolve a igreja nesse negócio. Pede para a igreja interceder. Porque o alvo é restaurar aquele irmão que pecou, esse é o alvo. Restaurar a amizade dessa pessoa de novo com Deus. Reconciliar essa pessoa de novo com o corpo. Ah, mas e se ele não ouvir? Faz o quê? Consideram gentil e publicano. Ou seja, toda vez que você encontrar com ele, fala assim: seu gentil, seu publicano. É só você se lembrar como é que Jesus tratava o gentil e o publicano. Como é que Jesus tratava o gentil e o publicano? Tinha uma raça que ele não suportava, era fariseu. Se tinha um fariseu perto dele, ele não deixava sossegado. Ele mexia com ele. Ele puxava o tapete fariseu. Mas gentil, ele comia com eles. Ele se relacionava com prostituta. Ele se relacionava com publicano. Ele se relacionava com pecador. Ou seja, quando Jesus fala para a gente tratar como gentil e publicano, não é para tratar mal. Essa pessoa, ela passa a ser um campo missionário. Ela passa a ser agora o objeto de oração, de atenção. A gente começa a pregar de novo o evangelho para ela. Porque o texto está falando mais de relacionamento, de reconquistar a pessoa. E aí ele diz assim: porque o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. E aí ele entra com um assunto que parece que não tem nada a ver. O versículo 20. Ele diz assim: porque onde 2 ou 3 estiverem juntos, no meu nome, aí eu estarei. Eu pergunto para você, o que tem a ver esse versículo no meio de toda essa história? Porque logo depois dele afirmar isso, de 2 ou 3 reunidos, Pedro entra com uma pergunta. Você se lembra ou não? Qual a pergunta de Pedro? Eu acho, Elcio, que Pedro era um dos caras que estava brigando lá no começo do capítulo. Eu acho que era. Não posso afirmar assim com segurança, não. Parece que ele parou na briga lá atrás, quem era o maior. E Judas chateava ele, Filipe chateava, esse negócio de maior, menor. E todo mundo sabia que ele era o chefe dos discípulos, né? Então não tinha essa questão. Então ele tinha que perdoar os meninos que brigavam por posição. E ele chega para Jesus assim, numa atitude assim de total espiritualidade, e faz a pergunta: até quantas vezes você deve perdoar? 7 vezes é suficiente, Jesus? Jesus fala o que com ele? Não é 7, é 70 vezes 7. Eu não sei se Pedro estava sentado, mas por dentro ele caiu. Ele falou: não é possível, eu estou achando que 7 é muito, ele veio com 490. Aí Jesus conta a parábola do homem que foi perdoado e que não perdoou. Ou seja, amados, todo o capítulo 18 de Mateus está falando de relacionamento. Mas no meio, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ele não está falando de reunião. Me desculpa falar você. Ele está falando de reunião. Ele não está falando de uma reunião. Ele está falando de reconciliação. É nesse ambiente que ele está. Não é o ambiente de uma reunião. É o ambiente de reconciliação. É nesse lugar que ele está. O menor número de uma igreja é 2 pessoas. Menos que isso não é. Menos que isso não é. Então nós temos que preservar a nossa relação. Temos que preservar o ambiente da reconciliação. Temos que preservar isso na nossa vida. E amados, é nesse ambiente de relacionamento que acontece o discipulado. É nesse ambiente de relação que nós fazemos discípulos. Trazemos pessoas aos pés de Jesus Cristo
mas trazemos pessoas à relação com a igreja. Amém, amados? O nosso trabalho é reconciliar pessoas com Deus, pessoas que haviam quebrado sua relação com Deus, e levar essas pessoas a reconciliar com os santos, ser parte do rebanho de Deus. Esse é o nosso trabalho. E se nós fizermos isso e vivermos desta maneira, aí sim o Senhor estará no nosso meio. Se nós queremos Jesus no nosso meio, nós temos que andar do jeito dele, nós temos que fazer as coisas do jeito dele, nós temos que seguir a cartilha dele, não a nossa. Amado, nós estamos num tempo extremamente precioso. Você pode dizer assim, é um tempo difícil. É verdade. Toda coisa preciosa tem sua dificuldade para ser adquirida. Mas eu creio que nós estamos num tempo precioso, onde as coisas verdadeiras vão ser implantadas na vida da igreja, onde as coisas de essência vão voltar para a vida da igreja. Nós vamos ser um povo que não é muito ligado a grandes reuniões, mas nós seremos um povo que vai ser muito ligado a relacionamentos profundos em Deus. Você crê nisso? Não? Então quero convidar você para a gente voltar ao normal. Estou lhe convidando para a gente voltar ao princípio de todas as coisas. Há uma igreja que privilegia a relação, uma igreja que privilegia o cuidado um do outro. Tempos atrás, alguém me pediu para falar um pouco sobre como me preparar para a volta de Cristo. Eu falei algumas coisas, mas uma delas é o que Jesus diz, que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor encontrar alimentando aos seus conservos. Deus quer nos encontrar cuidando um do outro. E eu quero dizer para você que isso é igreja normal. Quando a gente cuida, quando a gente supre, quando a gente sustenta, isso é igreja normal. Amém, amados? Vocês têm sede disso? Não? O meu coração está... Meu coração está cheio disso. Honestamente, eu não penso em outra coisa senão nesse tipo de igreja. Eu não sei você, mas eu não quero mais a igreja de 2019. Você quer? Pode ficar. Bom proveito. Não é essa a igreja que eu quero. Eu quero aquela igreja que é o sonho do Senhor Jesus Cristo. Um povo zeloso, de boas obras. Um povo que teme ao Senhor e que se preocupa um com o outro, que vive um para o outro e não faz outra coisa senão pregar e levar pessoas aos pés de Jesus Cristo. Eu sonho com essa igreja. E quero dizer para você que esse tempo de pandemia serviu para apagar muita coisa da minha mente e do meu coração, e me fez pensar só nisso. Que tipo de igreja Deus quer? Mas essa igreja que Deus quer, e que a gente também quer, ela não cai do céu. Por favor, não pense agora em Apocalipse de uma igreja que desce do céu. Estou falando outra coisa. Ela não cai agora na nossa cabeça e de um momento para outro a gente é aquela igreja. Não, amados. Ela é construída. Ela é baseada num processo que começa no coração de cada um de nós, que começa no coração de cada pessoa. Meu irmão, você que é obreiro, você que é um servo na casa do Senhor, você precisa se dedicar a isso, a fazer discípulos, a cuidar do discípulo de Cristo. Essa foi a última ordem que Jesus Cristo deixou para nós aqui na terra. Eu acho, e acho aqui quase que tendo certeza, que nós não deveríamos nos ocupar com mais nada nessa vida, senão fazer discípulos. Você está convencido disso? Não?
Eu não sei quanto tempo você tem. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu quero, amados, dedicar todo o meu tempo a cuidar dos discípulos que o Senhor pôs do meu lado. Todo esforço, toda força que eu tiver, toda energia que eu tiver, eu quero aplicar nisso. Fazer discípulo de Jesus Cristo, para que a paz seja abundante, para que haja libertação, para que pessoas experimentem descanso de alma. Descanso de alma, amados, às vezes a gente acha que encontra nos consultórios dos psicólogos e psiquiatras. Um certo tipo de descanso a pessoa acha, mas esse descanso que Jesus fala não se encontra em tais escritórios, em tais consultórios. Esse a gente só encontra no Senhor Jesus Cristo. E eu quero trabalhar para que pessoas cheguem nesse lugar e digam: encontrei o descanso em Deus. A minha alma agora descansa, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Mas eu quero lhe dar alguns pensamentos, algumas bases para a gente fazer discípulo. Por mais que eu leia a Escritura, livros maravilhosos, eu não encontro outra base para o discipulado senão a revelação do Evangelho do Reino de Deus, a compreensão de que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a mensagem da Escritura ela é baseada nesse fato: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Rei. Toda a mensagem. Lá em Cascavel tem um irmão ministrando para nós, falando sobre o reino de Deus. E ele diz que a Bíblia é a história de um rei e o seu reino. Toda a Bíblia. Eu gostei muito do título, não sei você, mas toda a Bíblia ela conta a história de um rei e o seu reino. Essa é a história da Bíblia. Apresenta quem é Jesus Cristo como rei e mostra o povo que é o seu súdito, um povo que pertence a esse reino. Ou seja, amados, nós precisamos refinar nossa pregação. Nós precisamos afunilar nossa pregação. Deixar em segundo plano as coisas que são realmente segundo plano. E voltar a falar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, a respeito do Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus apresenta Jesus Cristo como Senhor, porque realmente Ele é Senhor. Se nós produzirmos discípulos sem essa base, nós vamos produzir discípulos, mas não discípulos de Cristo. Vamos produzir discípulos nossos. Se nós tentarmos fazer discípulos sem anunciar que Jesus Cristo reina, nós faremos discípulos como os fariseus faziam. Os fariseus tinham discípulos. Os zelotes, pessoal briguento, tinham discípulos. Os essênios tinham discípulos. Os saduceus tinham seus discípulos. E assim, toda a classe lá tinha discípulos. Quando Gamaliel, ele dá aquela palavra sábia, ele diz assim: olha, vocês sabem que Teudas se levantou com 400 com ele, mas a coisa acabou. 400 discípulos de Teudas, seguidores. Se nós não tivermos o Evangelho do Reino de Deus como base e essência da nossa pregação, nós vamos fazer discípulos nossos, e o estado deles será pior do que o anterior. O estado deles será pior do que o anterior. Nós precisamos levar pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo, e a base é você anunciar o que foi anunciado a partir do nascimento de Jesus. Nasceu o Senhor, predito ou profetizado por Isaías, que diz que o menino nos nasceu. Ele fala do rei, ele fala do governo que está sobre os seus ombros, e um reino que não terminará. Ele vai anunciando, e todo o Antigo Testamento aponta para um rei que se assentaria no trono, e o seu reino nunca terminaria. Quando Jesus nasce, os anjos aparecem aos pastores, e o que é que os anjos dizem, amados? Nasceu o Senhor.
nasceu o Senhor. Por isso que Herodes fica estressado quando os magos chegam para ele e perguntam: onde é que está o rei dos judeus? E Herodes deve ter perguntado: mas tem outro? Eu pensava que era eu? Não era, não. Não era. Nasceu o Senhor. E aquele menino nasceu para ser o Senhor e o Rei das nações. E Ele é. E Ele é. Apocalipse termina. E aqui eu estou chegando para o fim. Apocalipse termina com uma visão gloriosa. O Cordeiro assentado no trono. O trono do Cordeiro é o centro do universo. O trono do Cordeiro é a razão de toda a história. O trono do Cordeiro é a razão da Bíblia. E a razão de nós existirmos, o trono do Cordeiro. E Ele reinará para sempre. Reinará sobre nós, os que formos discípulos dEle. E esse é o nosso chamado, para fazermos discípulos de Cristo. Discípulo não é o que segue uma doutrina. Discípulo é aquele que se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Todo o ensino nosso no discipulado tem que apontar para isso, que a pessoa se dobre ao reinado de Jesus Cristo na sua vida. Pois foi assim. Essa foi a mensagem. João Batista dizia: arrependei-vos. Jesus falou: arrependei-vos todo o tempo, porque é chegado até vós o reino dos céus. Esse é o anúncio, essa é a palavra. Quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam as boas novas e que dizem em Sião: o teu Deus reina. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Amados, eu peço a vocês encarecidamente, voltemos a pregar isso com toda a força. Voltemos a anunciar isso com toda a força. Porque aí sim, nós vamos fazer discípulos para Cristo. E eu quero terminar, e prometo terminar com esse texto. Mateus capítulo 28, versículo 18, o que é que diz? É-me dado. Quanto? Aquele que a gente julgava acabado, aquele que a gente julgava derrotado, aquele que a gente julgava assim que perdeu tudo, aquele que parece que teve um sonho frustrado, foi aquele que venceu a morte e chegou para os discípulos e falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por causa disso, ide e fazei discípulos. Você percebe como o discipulado está baseado no trono, está baseado na autoridade de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos faça voltar ao tempo normal. Que Deus nos faça voltar a uma igreja normal. Amém.